Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da De Olho no Poder. Os fatos e personagens de São Paulo pela visão da reportagem da Gazeta. E hoje mais um dia de sabatina, hoje de 40 minutos, com o Ricardo Senesi, candidato da UP, da Unidade Popular, à Prefeitura de São Paulo. Como vai, candidato? Bem, muito obrigado pela oportunidade, Bruno, Crisley. Prazer estar aqui, vamos ter uma ótima conversa, debater as propostas da Unidade Popular. Muito obrigado, candidato. Obrigado pela gentileza de ter vindo. E hoje, como o candidato disse, estou com a nossa jornalista Crisley Santana, que vai aqui cooperar, fazer as perguntas também ao candidato mais um dia. Tudo bem, Crisley? Tudo bem, Bruno. Vamos lá para mais uma entrevista. Vamos lá. Lembrando que na última entrevista que a gente participou, né, com o Bebeto Haddad, a Justiça Eleitoral impugnou, pelo menos por enquanto, a sua candidatura. Agora eram 10 candidatos, agora são 9. Mas o candidato disse que vai recorrer. Mas vamos começar aqui com a cidade de São Paulo e com o seu partido, candidato. O seu partido ele propõe um novo modelo de sociedade. É um partido que até se auto-intitula revolucionário. Me corrija se eu estiver errado. Da esquerda, o termo que os senhores preferem, esquerda radical. Em vez, muita gente usa até pejorativamente esquerda, extrema esquerda, mas esquerda radical. Como mudar a sociedade dentro da sociedade, dentro dos modelos sociais, ou seja, dentro de uma eleição, dentro de um partido político, que nada mais sociedade que um partido político. Como fazer um confronto em criar um partido político para mudar o modelo político? Bem, Bruno, vou começar aqui me apresentando rapidamente. Claro, fica à também vontade. a Unidade Popular, que isso também já vai respondendo um pouco da sua pergunta. Então, é um prazer estar aqui, como já disse. Me chamo Ricardo Senesi, sou metroviário, 37 anos, moro na Cachoeirinha. Sou filho de uma mãe operária, um pai professor. E nós temos a visão, pela Unidade Popular, de que nós precisamos construir o poder popular, que é um conceito de sociedade que nós não vivemos no Brasil ainda, mas o povo brasileiro, e também aqui em São Paulo, já constrói no dia a dia esse poder popular. Então, muitas vezes as pessoas se organizam para ajudar pessoas que estão em situação de rua, com fome, no frio. Nós temos um grande movimento social em torno de diversas causas, pela melhoria do meio ambiente, por exemplo, pela melhoria da educação, transporte. E todas essas ações são feitas de forma autônoma do povo mesmo, sem a participação, muitas vezes, do poder público. E o que nós defendemos da construção do poder popular é que essas ações construídas pela população passem a ter uma forma de maior influência nas decisões da prefeitura. Então, por exemplo, o que acontece hoje? Nós temos a votação de 2 em 2 anos, nesse ano para a prefeitura e para vereadores, e a condição do nosso povo de participar do processo de decisão vai reduzindo, ou até mesmo muitas pessoas não conseguem ter nenhuma opinião ouvida durante o período da gestão. Então nós queremos chamar a população para construir esse poder popular em parceria com o prefeito e, obviamente, junto com a Câmara de Vereadores. Então nós queremos dar mais democracia à situação que nós vivemos hoje. A gente acha que é insuficiente essa democracia e a nossa definição é de democracia popular. Então, o processo eleitoral, ele é parte para nós, mas não é suficiente. Tanto que um dos principais temas da eleição, que eu tenho ouvido muito nas ruas, é que as pessoas estão insatisfeitas com todas as gestões anteriores da prefeitura, independente de qual partido que governou. Muita gente não se sente mais representada pelo sistema que nós estamos vivendo. Agora, não é só falar contra o sistema pura e simplesmente. Nós temos que entender que hoje a sociedade ela é voltada para o lucro e não para a vida dos seres humanos, muito menos para o meio ambiente. E assim por diante para todos os problemas que a gente vive. Então, do nosso entendimento, a gente precisa avançar para uma sociedade superior, que ela é mais organizada, vai aproveitar melhor a técnica, vai desenvolver melhor as condições de vida, para que a gente tenha a prioridade no ser humano. E essa sociedade é o socialismo. Então é um processo que nós estamos discutindo, de luta política, ideológica, de luta também pela melhoria das condições econômicas do nosso povo, mas que a gente entende que a estrutura ela precisa ser mudada inteira.
Ou seja, o senhor defende que dá para chegar ao socialismo pelas vias democráticas, não por uma revolução armada, como aconteceu em outros países em outros tempos. Bom, a gente entende que pela via democrática atual não é possível a gente chegar ao socialismo. Eu vou explicar por quê. No nosso caso da Unidade Popular, a gente não tem o fundo bilionário eleitoral, são 5 bilhões, a gente é contra esse valor. E nós estamos numa condição desigual, porque a gente recebe apenas 0,06... 3 milhões. Para o Brasil inteiro, Pro não Brasil só para a inteiro. candidatura de São Paulo. A gente está enfrentando a cláusula de barreira, que é uma cláusula que os próprios partidos grandes criaram, que dificulta novos partidos como o nosso, que foi o último legalizado, e enfrentou um processo duríssimo de legalização, coletando 1.200.000 assinaturas físicas, de forma coletiva. Nem o Bolsonaro conseguiu, a gente conseguiu. Então a gente enfrenta essas cláusulas de barreira que impede que a gente esteja nos grandes debates com os outros candidatos, impede que a gente tenha horário eleitoral gratuito. Então, essa estrutura que está colocada impede que as ideias populares progridam, avançam. Inclusive, não tem nem a condição de isonomia, de igualdade entre os candidatos para que a gente tivesse a condição de ser avaliado por toda a população. A gente atingiu 1% de intenção de voto com um conhecimento de cerca de 20% da cidade de São Paulo. Imagine se a gente pudesse falar com todo mundo. Então a gente tem tido ótimas respostas do povo e a gente acha que a gente precisa fazer uma transformação radical, profunda na sociedade, e só o poder colocado atualmente é insuficiente. Então nós estamos convidando e convocando o nosso povo a se organizar e lutar por melhorias. Então veja, vou citar um exemplo da situação antidemocrática que a gente vive. A Sabesp foi privatizada num processo absurdo que aconteceu no estado de São Paulo, dentro da Alesp, e a maioria da população era contra. Todas as pesquisas mostravam 60% de pessoas contrárias à privatização. E os deputados não ouviram. Então, assim, tudo isso se mostra de uma forma em que a sociedade ela não é democrática o suficiente. Nós precisamos aprofundar isso, precisa ser radical, isso precisa ser com mobilização popular. E com o nosso povo, a gente acredita que é possível fazer um governo popular e transformar a sociedade. Crisley? Então, já entrando especialmente nesse debate, candidato, o senhor fala muito sobre construir uma gestão mais deliberativa, com mais participação social, né? Mas eu queria entender como isso pode funcionar na prática, né? Quando a gente pensa, que, por exemplo, às vezes para organizar uma reunião de condomínio é muito difícil, as pessoas não querem participar. E como que a gente faz isso numa cidade como São Paulo, né? Que tem milhões de pessoas? Não, de fato, a situação hoje em dia faz com que o nosso povo não se sinta representado e se afaste da política. Infelizmente, uma parte importante da população entende que não é representada e que, inclusive, é roubada. E nós estamos fazendo o diálogo com a população para que a gente eleve o nosso processo com maior participação, porque a participação do nosso povo é que vai melhorar essa situação que nós estamos vivendo. Então, a gente precisa, primeiro, ter uma política de combate sério à influência do tráfico de drogas em vários órgãos da prefeitura. Né? Então, a gente está falando de reestatizar o transporte público em São Paulo. Volta da CMTC. Voltar a CMTC, talvez não exatamente como o modelo dos anos 90. Tem muitas coisas que mudaram e a gente precisa também atualizar. Mas o intuito, o centro da proposta é que a gente tenha uma empresa pública que provê o transporte na cidade. E isso vai ajudar a gente a combater a corrupção que está instalada. E não é só na área de transporte. É também as investigações, inclusive, estão colocando as OS e os cemitérios e a coleta de lixo. Então, assim, é uma situação que as pessoas não se sentem representadas. Então, é um processo de luta, de diálogo, né, e de uma ação permanente para trazer as pessoas para governar. Porque, por exemplo, existem diversos problemas na cidade que, se as pessoas começassem a participar da solução e começassem a ver que as suas falas, os seus desejos e a sua influência realmente tem efeito dentro da prefeitura, isso vai servir de exemplo. Então, nós estamos fazendo um abaixo-assinado lá na região de Guaianazes para melhorar uma situação de problema de trânsito, né, perto da porteira do 15. E o que acontece? É um farol que dá problema, que já foi reportado várias vezes às prefeituras, subprefeitura, todo o processo, o trâmite foi feito e nada é realizado para mudar. Agora, conosco no poder, a gente vai chamar aquela população para dizer como que tem que ser, como que nós podemos fazer junto, qual é o investimento, qual é a melhoria. E as pessoas do bairro
as moradoras iam ver que a influência delas teve um resultado. Isso vai servir de exemplo para toda a cidade. A população vai ter mais interesse. Porque a gente tem interesse naquilo que realmente se mostra aberto às opiniões do nosso povo. E o nosso povo faz muita coisa interessante e tem que ser mais aproveitado. Mas tem questões também que o povo defende, a maioria, por exemplo, a polícia militar, que vocês são contra. Talvez, eu não tenho essa pesquisa, mas talvez se fizer uma pesquisa hoje, a maioria é a favor é contra o aborto, a maioria é a favor da polícia militar. Nesses casos, essas opiniões seriam respeitadas? Então... Isso já pensando num governo federal, claro que não é na cidade. Ou estadual, né? Sim. Isso. Então, essas opiniões também estão muito ligadas com uma série de fake news, uma série de campanhas, no nosso entendimento, que mentem sobre o que nós estamos falando. A questão das drogas, desculpa. Exato. Sobre várias questões. Então, a gente precisa aprofundar mais essas discussões para que elas fiquem mais claras. Então, a gente, no caso da segurança, quer o mesmo que todo mundo, que é o fim da violência. A gente não concorda com a violência, não concorda com as diversas situações problemáticas que estão acontecendo na cidade. O que a gente diverge é na solução. A solução não é aumentar a militarização da polícia, armar mais a polícia, aumentar as operações. Porque isso já vem sendo realizado ao longo dos anos e não tem resolvido. Ao contrário, a população carcerária cresce, né? E nós temos vários países com altíssimos números de população carcerária. E aí não resolveu o problema da segurança. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem a maior população carcerária do mundo e continua sendo um país violento. Do Brasil é a segunda, se eu não me engano. Se eu não me engano também. Sim. Então, não é aumentando as prisões, aumentando as mortes, aumentando a violência que vai resolver o problema da segurança. Nós precisamos atacar o real problema. Né? Você falou no começo que a gente é a esquerda radical. Mas por quê? Porque a gente está olhando a raiz do problema. E a raiz do problema da segurança ou da insegurança é justamente a grande desigualdade social que a gente vive. Então você tem um polo muito rico na cidade, um número muito pequeno de pessoas que concentram uma riqueza absurda, abismal, enquanto você tem 3 milhões de pessoas na cidade de São Paulo que moram em situação de insegurança ou pagam mais de 30% do seu salário em aluguel, que também é uma forma de estar com a sua moradia em risco. Então, são 3 milhões, matéria do Jornal da USP. Então, assim, não tem condições de a gente achar que vai existir segurança com esse mundo de pessoas sem ter onde morar, sem ter um emprego fixo. Então, tem muitas pessoas vivendo de bico, não sabe se vai comer hoje, não sabe se vai comer amanhã, então tem que vender para talvez comprar carne. Então, isso tudo vai aumentando a exposição das pessoas e o risco das pessoas, e também abre espaço para o crime organizado. Onde você não tem uma política pública efetiva, organizada ao longo do tempo, o crime organizado se prevalece. Então, a gente precisa fazer o processo inverso do que está acontecendo no nosso modo de entender. Perfeito. Candidato, o senhor citou a situação das moradias, né, aqui na cidade, e nesse sentido eu queria entender em que aspecto a sua candidatura se diferencia da candidatura, por exemplo, do Guilherme Boulos, que é um candidato que tem uma atuação, né, em movimento social, posterior, né, a essa vida política dele. Então, em que aspecto se diferencia, né, já que a UP também, o senhor defende as ocupações? Eu queria entender. Bom, no caso da moradia, a nossa principal proposta é observar e analisar conjuntamente com os movimentos populares o número gigante de imóveis que existem sem nenhuma função social. E pela Constituição, a Constituição brasileira, diz que esses imóveis têm que ser utilizados, podem ser utilizados se houver uma proposta, um projeto. Então, nós queremos transformar o centro da cidade com a quantidade de imóveis sem função social, porque são 2 tipos de imóveis, tanto os abandonados quanto os desocupados. O número chega em 600 mil imóveis nessa situação na cidade. Então, por isso que a gente tem esse olhar. Também a gente quer fazer um projeto de construção de moradias populares com o nosso povo. Então, a gente quer investir nesse processo. Queremos fazer a regularização fundiária também, porque tem muitas pessoas que já estão há anos nas suas casas, já tem energia elétrica, água, tudo funcionando, e também esse processo vai ajudar na nossa cidade. Então, todos esses projetos, no nosso modo de entender, vai enfrentar o principal problema da moradia, que é o capital imobiliário, que são grandes incorporadoras, construtoras, que têm a intenção de ter projetos somente de alto padrão, que dão mais lucratividade, e também você tem imóveis na reserva,
ajuda nessa especulação imobiliária, né? A chamada especulação imobiliária. Então é por isso que a gente entende que o nosso projeto vai mais à raiz. E não são só essas diferenças, tem várias outras coisas, mas do ponto de vista da moradia, a gente tem uma decisão de chamar o nosso povo a se organizar, como a gente já tem apoiado o processo de ocupação, né? Então é importante deixar claro que a gente defende pelos movimentos populares, que é um direito das pessoas ocuparem esses espaços que estão abandonados, sem função social. Então não é que a casa de alguém que foi viajar vai ser ocupada, como muitas vezes é falado, que isso também é uma das fake news que utilizam contra nós. Então, para deixar claro, o que a gente está falando são de imóveis que estão abandonados há muitos anos, sem nenhuma função, são pontos de droga, pontos de violência. Então, esse é o nosso projeto para a moradia. Muita gente fala que os partidos menores de esquerda poderiam se juntar num partido só para fazer um partido mais forte. Mas justiça seja feita, também tem muitos partidos pequenos de direita que não se juntam, né? Que pipocam por aí 10, 15 partidos que a gente não vê tanta relevância eleitoral, que não se juntam. Mas eu queria entender do senhor qual que é a diferença básica do partido do senhor da UP para, por exemplo, o PSTU, o PCO, o PCdoB, o PCB. Por que foi necessário criar um novo partido e não ingressar num dos partidos que havia da esquerda radical? Bom, esse processo de discussão política, para nós, está muito ligado com a nossa criação, surgimento. Então, desde a jornada de junho de 2013, que a gente vem debatendo um espaço muito grande na política, que o nosso povo parou de ser representado pelas organizações que existiam naquele momento. Então, mesmo a de esquerda? No geral, né? Aquelas jornadas mostraram que o povo queria uma série de mudanças, mas não tinha uma representação, não tinha um organismo político que pudesse dar um sentido até o final do que queria toda a manifestação de junho de 2013. Então, nós temos um projeto que vem junto com os movimentos populares. Então, vou citar alguns exemplos aqui. A gente tem o Movimento de Mulheres Olga Benário, faz um projeto, através, inclusive, de uma ocupação desses imóveis abandonados, que cuida de mulheres em situação de violência, que acolhe, que dá apoio jurídico, apoio psicológico, assistência social. Então, a gente já tem esse trabalho e a gente percebeu que a gente tem condições de entrar também na luta política da sociedade através da nossa prática do dia a dia. Então, são dois fatores que nós entendemos. O primeiro você precisa ter uma teoria política, qual é o seu caminho, o que você acredita para a sociedade. E nós acreditamos no socialismo, no poder popular, na luta contra o fascismo e contra o capitalismo hoje em dia. E o segundo elemento que nós precisamos observar para a existência do partido é a sua prática. Porque a gente tem que aproximar o que a gente diz, tanto em época eleitoral quanto em outras épocas, do que nós fazemos. Então, nós identificamos isso em 2013, que faltava um partido que unisse a teoria com a prática. Então, a UP ela tem adotado tanto teoria quanto prática até o final. Então, isso é, para nós, por si só, a justificativa da nossa candidatura. Esse é o diferencial. Do nosso ponto de vista, é esse espaço que a gente está ocupando hoje. Então, por exemplo, foi privatizar a Sabesp. A gente participou das greves unitárias, participamos das mobilizações, dos plebiscitos que houveram. Isso tudo foi importante. Mas nós estávamos também com força, com energia no dia da votação. E a Unidade Popular é quem se destacou, é quem estava lá enfrentando deputados olho no olho e protestando e denunciando para a população que eles receberam uma verba milionária para votar a favor da privatização. E isso tudo fez com que eles ficassem muito incomodados. Então a gente estava disposto a ir até o final. Evidentemente que eles se utilizaram de grande repressão contra nós. Esse processo, inclusive... Você chegou a ser detido? Eu fui preso, mais 3 companheiros, a Vivian Mendes, né, presidente do nosso partido, o Andrew e o Lucas, e tudo isso porque a gente ousou a levantar um cartaz com o valor que cada deputado recebeu para votar a favor da privatização da Sabesp. Isso tudo incomodou, a gente foi muito reprimido e, inclusive, as acusações são absurdas, né? Colocando o nosso partido como uma quadrilha, uma associação criminosa, e a gente quer o arquivamento desse processo, e essa também é uma das principais denúncias que a gente vem fazer na luta eleitoral. Porque o fascismo ele é antidemocrático e ele também apela quando vê os seus interesses sendo atingidos, sendo confrontados. E para nós foi um ato totalmente antidemocrático, mas a gente está muito amparado por vários setores sociais, por todo um conjunto de advogados que tem apoiado. Enfim, toda essa denúncia a gente está sendo muito acolhido, muito apoiado, não só pelo nosso partido, porque foi
algo bastante chocante assim, para todo mundo que vive a democracia e gostaria de ter um debate mais justo sobre o que acontece na cidade. Candidato, tendo em vista, né, esse histórico e situações como essa que aconteceram, né, durante a votação da privatização da Sabesp, o senhor acha que numa possível candidatura, numa possível eleição, seria difícil manter um debate com, enfim, ter uma boa governabilidade com os deputados, os vereadores, que são de outro espectro político? Olha, a nossa relação com quem não concorda com a gente, ela é de discussão política propositiva. Quando chega um momento em que não existe o acordo, nós precisamos ter um método de aferir as coisas. E uma vez que a gente tenha o espaço da prefeitura, nós vamos chamar o povo também a decidir, como eu falei. Então, assim, diretamente não é um problema ter de discordância de nós. Agora, nós não vamos permitir mais com que o povo continue sofrendo como sofre, dentro do ônibus superlotado, com as filas nos hospitais, com a educação precarizada. Então, nós vamos dar enfrentamento a essa política. E nós temos um projeto claro. Nós temos uma verba altíssima na cidade, 119 bilhões previstos para o ano que vem. Então, nós queremos, sim, acabar com os mafiosos, com os poderosos que controlam para ter o seu lucro. Então, se a gente acabar com o lucro das empresas de ônibus e também com essas máfias, vai sobrar mais dinheiro para a prefeitura. Se a gente auditar todas as creches que são conveniadas, que tem inclusive investigação de máfia de creche na prefeitura do Ricardo Nunes, vai ter mais verba. Então, assim, falta de dinheiro não vai ser. Vai ser uma questão de vontade política. Então, quando a vontade política chegar numa condição de tomar uma decisão, nós vamos chamar o povo a se posicionar através de plebiscito, de mobilizações populares. E eu acho que a atenção vai ficar mais para o lado de lá do que para nós, porque nós queremos ajudar o nosso povo. A juventude, a gente percebe que é um crescimento das ideias liberais. Antigamente se falava muito jovem é de esquerda, hoje parece que o jovem está mais de direita, está mais liberal. Isso se vê até pela ascensão de candidaturas como a do Pablo Marçal, por exemplo, do João Dória em 2018. O senhor concorda, discorda? Como que o senhor vê essa ideia liberal entrando na sociedade e entrando na cabeça dos jovens, inclusive? Bom, não concordo. Tá. A gente tem visto o setor da juventude organizado ter um crescimento, né, das suas políticas, das suas ideias, das suas lutas muito grande, né? Então a gente teve um congresso da UNE em que as ideias ligadas ao socialismo, ao poder popular, à revolução no nosso país, foi uma das mais importantes que marcou aquele congresso, com mais de 5 mil estudantes que são representantes, né? Que foram eleitos para representar. Foi em Belo Horizonte? Sim. Tá. Então, assim, toda a juventude vem se organizando mais no último período, vem organizando manifestações, inclusive tiveram uma vitória importantíssima, né? Nesse projeto de escola cívico-militar, que embora seja estadual, a gente já sabe que o Nunes está totalmente ligado com o Tarcísio, e ele mesmo declarou que gostaria de implementar na cidade de São Paulo, mas eles foram derrotados pela juventude organizada. Então, não foi completamente engavetado o projeto de escola cívico-militar, está em análise, está sob júdice, né? Mas veio porque teve uma grande mobilização dos diretórios centrais de estudantes, dos grêmios, né, das entidades organizadas pela juventude, pautando o próprio governo do Estado. Então, é uma juventude muito forte. Evidentemente que a luta ideológica na sociedade ela está aí, né? Então, você tem uma candidatura tão próxima a lideranças próximas ao PCC, como é o caso do Pablo Marçal, que o presidente do partido dele tem essa ligação e também está sendo investigado. Então, eles têm muito dinheiro, eles têm muitos recursos e têm um poder que eles conseguem utilizar para crescer as suas ideias também, através de um conto de carochinha, né? Através de ideias que, na verdade, na prática não vai funcionar para todo o povo, né? Que é a ideia da empresarização que ele fala, como se todo mundo fosse rico, milionário e tal, isso não existe. Então, tudo isso faz parte também com a realidade atual dos meios de comunicação, mas a gente tem feito um trabalho que é muito interessante, a gente faz porta a porta, a gente visita as pessoas dentro das casas, a gente faz um diálogo nos terminais de grande circulação na cidade, e a gente vem notando que, embora a internet seja inundada dessas informações, o nosso dia a dia vem construindo uma outra sociedade, né? Já
a peso de hoje, embora a gente ainda nem esteja na prefeitura. Imagine se a gente tiver. Aliás, seria legal, né, Crisley, que ele fizesse uma análise dos candidatos, dos principais. Ah, sim, por favor, candidato. A gente gostaria que, em uma frase, o senhor fizesse uma avaliação dos 5 candidatos que estão mais bem cotados nas pesquisas eleitorais para a Prefeitura de São Paulo. E aí a gente gostaria de começar pelo Guilherme Boulos, do PSOL. Uma frase para definir cada um deles ou uma frase para definir todos? É para cada um deles. Insuficiente. Uma palavra. Mais econômico ainda. Ricardo Nunes, do MDB. Mafioso. Certo. José Luiz da Atena. Alguém que não devia ser candidato. Tabata Amaral. Com todo respeito, né, a gente tem todo um apoio à luta das mulheres, então queria deixar isso muito claro, mas a gente entende que é uma política de ilusão, que não vai ter consequência na realidade. Para encerrar, Pablo Marçal. Um candidato apoiado pelos poderosos, mafiosos, corruptos e que mente para o nosso povo. Candidato, a gente vê uma esquerda, obrigado pelas respostas, a gente vê uma esquerda que historicamente teve dificuldade de entender a luta das mulheres, de entender a luta dos negros, que falava muito em classe operária como uma coisa uniforme. A UP é diferente? Como que funciona nessa questão das lutas identitárias? Olha, a luta pela valorização de todos os seres humanos, de todas as mulheres, do povo negro, da comunidade LGBTQIA+, dos povos indígenas, do povo nordestino, de pessoas que sofrem qualquer tipo de preconceito, tem o nosso total apoio, respeito e luta diária para que acabe com essas opressões, com o racismo, com a homofobia, com o machismo. Então nós temos um compromisso profundo com a luta pelo direito de todas as pessoas serem respeitadas e poderem viver suas vidas normalmente. E só essa luta por si só, ela é muito dura, porque no nosso entendimento o racismo ele é estrutural no nosso país e ele continua existindo. Nós temos situação de muitos assédios no mundo do trabalho, no mundo social em geral contra as mulheres. Então tudo isso é um compromisso nosso, são lutas que a gente realiza e a gente vai continuar até o final, até a gente resolver esse problema, porque nós não aceitamos isso de maneira nenhuma. Agora, o que a gente fala, que eu acho que é aí que mora a falsa contradição dessas lutas, é que é necessário que a classe trabalhadora ela realmente seja poder. E esse é o nosso projeto. E aí a classe trabalhadora são todos nós. Pessoas brancas, negras, dos povos indígenas, todo mundo tem que ser poder. E nós não vamos conseguir que a classe trabalhadora seja poder só com uma etnia ou só com um tipo de pessoa, né? Ou escolha religiosa também, enfim. Um grupo social. Precisa ser todo mundo que é a classe trabalhadora. Então, quem é a classe trabalhadora? 99% da sociedade. Esse 1% que concentra a riqueza e vive do trabalho alheio, que não trabalha, são essas pessoas que a gente quer que voltem a trabalhar, né? No nosso programa a gente fala isso, né? Só come quem trabalha, né? A gente chegou a ser perguntado sobre isso. Mas como assim, candidato? Como que você vai fazer todo mundo trabalhar? Não, é que a gente está se referindo não aos desempregados, mas a 1% que vive. Ou seja, a classe trabalhadora, até quem ganha bem é a classe trabalhadora. O médico que ganha 30 mil por mês também é da classe trabalhadora. Não é contra ele o combate, é contra os grandes... Exato. Quem possui os meios de produção, quem possui os meios... Você matou a charada, é exatamente isso. Quem controla os meios de produção hoje, controla a política. Então, até para quem está em casa, a gente é contra a corrupção, entende essa luta, nós vamos para cima dos mafiosos em todos os tipos de cartel que existe na cidade. Agora, não é só isso. Nós precisamos olhar para quem está concentrando a riqueza e quem controla os políticos. Porque essa é a questão central do nosso país. Inclusive, é uma burguesia que não se interessa nem em desenvolver uma indústria, em desenvolver uma situação onde o meio ambiente possa ser respeitado, com uma agricultura que forneça alimento para todo mundo. Nós somos um dos maiores produtores de alimento do mundo e nós temos milhões de pessoas passando fome. E isso está ligado com essa estrutura que nós queremos mudar. Então, a nossa briga
Não é contra quem, inclusive, não concorda com a gente, não. Nossa briga é contra esse 1% que concentra, inclusive no começo do ano saiu a pesquisa. 1% da população brasileira concentra 68% da nossa riqueza. E isso nós queremos acabar. Crisley? Candidato, usando esse gancho da representação, né, dos diferentes, das diferentes representações sociais, falando e também, né, usando o gancho que o senhor citou, a participação da UP dentro das universidades, e que atualmente tem uma participação relevante, né, representa o Diretório Central da USP e da Unifesp, por exemplo. No âmbito da universidade, a UP fala muito sobre ter cotas para as pessoas trans, por exemplo. E aí eu queria perguntar quais são suas propostas para essa população, para a população LGBT de maneira geral, e pensando também no mercado de trabalho, né? A população trans tem uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho, o senhor estava falando sobre isso, então quais são suas propostas para essa população? É importante você falar sobre isso e também manifestar aqui que a gente tem uma ótima relação com as entidades representativas, né? O nosso partido apoia, sempre quando é convidado, a todas as lutas da juventude. Então, é uma relação assim, institucional mesmo, né? Entre organizações e representações. Bom, sobre a sua pergunta, nós queremos dar maior investimento a políticas de combate à homofobia. Então, nós vamos, dentro desse processo da construção do poder popular, colocar pessoas que representem a comunidade para, de fato, operar uma secretaria de combate à homofobia. E com essa secretaria a gente ter criação de políticas públicas, como casas de apoio a quem está em situação de violência, e, inclusive, isso fazer parte da nossa luta na prefeitura como forma de combate. Porque a questão central é a gente explicar, desmistificar, ter um diálogo aberto com toda a sociedade e essas pessoas terem espaço de poder, porque isso vai influenciando a sociedade, né, a todas as organizações, empresas, instituições em geral, também contratarem essas pessoas da forma como elas se sentem melhor, se apresentando como se sentem melhor. Então, é um compromisso nosso criar uma política pública efetiva. Candidato, chegamos ao fim. Eu queria que o senhor falasse diretamente com o eleitor, falasse seu número que está aí na camiseta e desse seu recado final, por favor. Tá certo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer conversar com a nossa cidade, com o nosso povo preto, pobre, negro, nordestino, periférico, a nossa classe trabalhadora. Eu queria mandar um abraço para todos os trabalhadores e trabalhadoras que acompanham, as auxiliares de limpeza, caixa de supermercado, pessoas que trabalham com atendimento no comércio, operários e operárias, enfim, todo o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras de outras áreas, como advogados, médicos. Todos nós temos condições de ser poder. Essa é a mensagem da Unidade Popular. E nós precisamos participar da luta política na sociedade. Porque o governo que sempre existiu para nós sempre foi o governo dos ricos, dos milionários, dos poderosos, daqueles que não se importam em ver o nosso povo morrer, como nós acompanhamos na gestão fascista de Bolsonaro na pandemia. O nosso povo precisa, de fato, ter direitos para que a gente tenha mais investimento em saúde, educação, moradia. Nós precisamos combater a máfia que está nos transportes, uma máfia que está sugando o dinheiro da população, vai 5,6 bilhões de reais de subsídio para os transportes de ônibus na cidade de São Paulo, mais a passagem que a gente paga. Então isso precisa acabar e é por isso que nós vamos reestatizar todos os serviços que foram privatizados. Falaram que com as privatizações ia melhorar a eficiência e acabar a corrupção. E é exatamente o contrário que está acontecendo. Diminuiu as linhas de ônibus, diminuiu o atendimento na saúde, né? A educação está precarizada. Então, nós da Unidade Popular vamos, junto com o nosso povo, construir uma sociedade mais digna, justa, humanitária. Então, peço a vocês que conheçam mais a Unidade Popular nas nossas redes. Né? O nosso número é 80. Temos candidaturas de vereadores e vereadoras compromissadas com essas lutas que a gente conversou aqui. Então fica para vocês conhecerem as nossas candidaturas também. E peço o seu apoio na nossa vaquinha. Nós somos uma campanha pobre da classe trabalhadora. Qualquer real que você puder ajudar através do link no nosso Instagram vai ajudar bastante a gente imprimir ainda mais materiais e divulgar mais a nossa campanha, que vem crescendo. A gente vem conversando com muita gente.
todo mundo que a gente conversa declara apoio, então a nossa mensagem ela é forte, ela é vigorosa e ela tem condições sim de ser poder já nessas eleições. Conto com o seu voto, um abraço para todo mundo, obrigado aqui a todo mundo da Gazeta pela oportunidade, vamos junto aí conversando e mudar São Paulo junto com o trabalho que vocês fazem. Eu que agradeço muito a gentileza do senhor. Para mais um dia aqui de Sabatina, agradeço também a brilhante participação da Crisley Santana. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação, Bruno, candidato. Muito obrigado a você também que assistiu até agora. Depois terão os cortes nas nossas redes sociais, Instagram. Quais são as redes sociais? Mesmo TikTok. Que mais? Blue Sky, Twitter. O Twitter caiu, o Twitter ainda não. Facebook e todas as nossas redes sociais. Fique ligado e obrigado de novo pela sua participação aqui, por assistir-nos até agora. Um abraço e tchau!